Fala aí pessoal, tudo certo? Segundo vídeo do dia aqui no canal no ar. E hoje com a notícia que acabou aparecendo durante a live do trio até, né? Foi meio que uma apuração em tempo real ali. Eu até esqueci o nome do rapaz. Caraca, eu devia ter procurado antes. Mas que falou, ele cobre o Atlético Paranaense, né? E aqui, bom, pronto, já vou abrir a matéria do UOL e lá dar os créditos, claro. Thiago Marquezini. O Thiago Marquezini tinha publicado isso durante a live do trio, né? E a gente acabou falando rapidamente e tudo mais, mas trouxemos a notícia ali. O Thiago, só para confirmar, ele tem um canal que cobre o Atlético Paranaense, o canal 3 pontos, e é o Atlético Paranaense, claro, que quer o Tassiano. Cadê aqui? Pronto. Então, eu abri a matéria aqui porque só para falar que o Atlético já fez os primeiros contatos. E a gente vai falar sobre isso. Antes, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, se quiser se tornar membro também, fica aqui embaixo a aba Seja Membro. E é isso. Bom, Odair Helman é o técnico do Atlético Paranaense, sabia disso? E curiosamente, o Atlético estava muito mal, né, antes da chegada do Odair, estava em 12º na Série B. E aí depois da chegada do Odair, deu uma engrenada e hoje está em 6º lugar, perto do G4 ali. Tem um elenco superior aos adversários, mas realmente não estava jogando bem. Não sei se está jogando bem agora também, mas pelo menos está conseguindo pontuar, né? Mas a matéria do UOL diz aqui, né, que o Atlético quer estar sendo por empréstimo, mas vê a negociação como difícil. E ele já foi aprovado pelo Odair Helman. Como eu tinha falado antes, o Thiago Marquezini, do canal 3 Pontos, foi quem publicou em primeira mão, o UOL confirmou. A conversa foi iniciada e pode ter o aval do Santos, mas depende do ok do atleta. Tassiano ainda não está convencido de sair. O jogador avalia a possibilidade antes da representação do elenco, marcada para amanhã. Ou seja, tem um tempinho curto, né? Porque eu estou gravando hoje 8h30 da noite. O Santos se representa amanhã, sexta, acho que é às 8h30, 9 horas, algo assim. Mas é amanhã, sexta-feira, de qualquer forma. Atuar na Série B não estava nos planos dele inicialmente. O foco era se reerguer no Santos. O Peixe prioriza um empréstimo com obrigação de compra, mas não descarta uma cessão com pagamento opcional no final do ano. Essa é a pior parte e eu já vou explicar o porquê que eu acho isso. O técnico Kleber Xavier gosta, mas há pouco clima diante da torcida. O salário Tassiano é considerado alto pelo Atlético. O Santos poderia pagar parte dos vencimentos. Pior ainda, né? Mas tudo bem. O contrato dele é até o final de 2028. Bom, vamos por partes, né? Primeiro que o Tassiano, eu falei isso aqui, falo em vários vídeos, né? Mas tem dois específicos, que é o vídeo da contratação dele e o vídeo que eu fiz uma tier list, eu acho, no final da primeira fase do Paulista ali, ou algo do tipo, que era sobre as contratações do Santos, né, até então. Muitos mudaram já, inclusive, de patamar, né? Por exemplo, Tiquinho foi na época que ele estava bem, estava fazendo um gol atrás do outro, dos adversários do Paulista, né? Mas tudo bem. Hoje já não está tão bem assim, mas... o próprio Tassiano, ele vinha naquela sequência que ele faz 2 gols, né, contra a Água Santa, Noroeste. Ele tinha jogado bem contra o Corinthians no jogo antes também, aquele jogo que a gente perde por 2-1, o primeiro, né, que ele joga na ponta direita. E o Santos, naquele jogo eu lembro especificamente que eu falei isso em algumas, no pós-jogo e depois tudo mais. O Santos consegue algumas roubadas de bola ali na frente e 2 partem dele pressionando ali o lado esquerdo do Corinthians, né, que ele jogou aberto pela direita. Então assim, eu nem acho que ele foi um horror todo nessa passagem por enquanto dele aqui. São 22 jogos, 3 gols marcados, né? Muitas vezes foi utilizado como ponta direita, às vezes como falso 9 e tudo mais. Mas realmente, quando ele atua, por exemplo, pelo lado direito, e você precisa que ele dê mais de um toque na bola, é um horror. E as últimas partidas, principalmente Fortaleza, Vitória, aquele chute do Gabriel Montempo, meu Deus. O amistoso lá contra o Leipzig, que é um horror também. O jogo contra o... Caramba, contra quem que ele entra e não faz nada o jogo inteiro? Ele só... contra o Grêmio. Não fez nada o jogo inteiro. Ainda dá um chute no escanteio lá. Tudo bem, aquele jogo ele até quando ele vai pro lado direito, ele até fecha mais o lado direito ali que tava com uma dificuldade, enfim. Mas é um jogador que realmente tem algumas dificuldades. É um jogador muito específico, né? Muito específico. Eu realmente não acho ele ruim assim, igual muita gente pinta. Só que aí tem outra questão, que é a expectativa. Como eu falei isso no vídeo da contratação dele, no vídeo depois da tier list lá, falando dos jogadores. Nesses 2 vídeos eu expliquei muito. Ele chega com um alvo na testa, né? Porque é um jogador que custou 30 milhões.
Jogador de 30 anos que custa 30 milhões, a torcida coloca uma expectativa. E aí você... Como é que você vai explicar que, né, é um cara que a gente gastou essa puta grana e fala que não tem dinheiro, mas aí vai lá e gasta 30 milhões num cara que não chega para ser solução? Porque se você, vamos supor, você paga 30 milhões no... Sei lá, vamos supor que fosse o Tiquinho mais novo, vai. O Tiquinho chega aqui fazendo um gol atrás do outro. Tá bom, você pagou 30 milhões num cara mais velho, mas você entende. O Tassiano não é esse cara, é um jogador muito específico, é um contexto muito específico. E aí, claro, eu também entendo que quando você vai tirar um titular de um time que foi para a Libertadores, que era o Bahia, claro, vai ser um pouco mais caro. Só que aí talvez faltou malícia do Santos para negociar, né? Faltou expertise, né, para negociar. Então, ele está realmente muito pressionado pela torcida, muito por conta disso também. E claro, as atuações ruins recentes. Só que aí, a minha grande questão é, como é que você paga 30 milhões, você dá um contrato de 4 anos, né? Até o final de 28, 25, 26, 27, 28, 4 anos. E aí você 6 meses depois empresta esse cara com opção de compra e ainda pagando parte do salário. Além de assinar um atestado de incompetência incrível, você passa um recado, eu acho que para o mercado assim, a gente não deu aqui, a gente se livra. Eu acho que não pode ser assim. Você tem que empurrar ao máximo a questão de ser um empréstimo com obrigação de compra. Por mais que não seja pelos 30 milhões, mas recuperar uma parte do dinheiro, vai, sei lá, 20, tá bom, ok. Eu sei que não é simples assim, mas eu acho que é muito difícil você fazer esse tipo de negociação 6 meses depois já se livrar do cara. Também entendo que, eu vi o vídeo do Noronha hoje à tarde, foi realmente um ponto muito bom que ele cita, né? Vai ser emprestado, passa 6 meses lá, 1 ano, né? Sei lá quanto tempo ele vai ficar. Volta aqui depois, é que ele fala 6 meses, né? Porque ele até fala a questão da renovação do Neymar. Aí volta depois de 6 meses, a torcida já esqueceu um pouquinho e tudo mais. É um ponto interessante, realmente. Talvez ele passe 6 meses lá, sobe com o Atlético, consegue guardar uns golzinhos lá na Série B, e aí volta com outra moral e tal. Mas eu acho que a torcida, mesmo assim, ainda vai ter muito estigma dos 30 milhões, tá vendo? Acho que vai ter muito disso. É igual o Patrick, por exemplo. O Patrick é nosso ainda, tá emprestado para lá para os caras, não custou tanto quanto o Tassiano, né? O Patrick foi 5 milhões, mas eu acho também que entregou ainda menos, né? Porque ele estava jogando uma Série B, inclusive. E não teve, sei lá, não tem um jogo do Patrick que foi realmente bom aqui no Santos, né? Ou minimamente bom. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa, ele vai voltar, ele vai ter aquele alvo ainda, a torcida não vai ter paciência, ninguém tá acompanhando se o Patrick tá bem na Série B. Eu sei que ele já deu assistência até, mas de verdade eu não vi nenhum jogo do Patrick na Série B e nem pretendo, né, com todo o respeito. Então, acho que da mesma forma ele ainda vai ter esse alvo, ainda vai ter essa perseguição, mas não é perseguição mesmo da torcida, é o que eu tô falando, eu entendo, realmente entendo a questão desse valor e da expectativa. Então, cara, você até agora ele já fez, deu uma assistência, literalmente. São 15 jogos entre Paranaense, Copa do Brasil, Paulista. Ele entrou no Paulista esse ano? Meu Deus, eu não lembro disso. É contra o Velo Clube, é verdade. Ele joga um tempo contra o Velo Clube. Entre Brasileirão do Série B, Copa do Brasil, Paranaense e Paulista. São 15 jogos e uma assistência. Então, não sei se tá bem ou não, né? Provavelmente não, mas enfim. Então, é por isso que eu acho muito difícil só emprestar. Acho que você tem que, se realmente o Atlético quer, eu tentaria ao máximo empurrar um empréstimo com obrigação de compra. É difícil, eu sei, mas enfim. E também tem um ponto importante, né? Ele, no elenco atual, ele é um 12º jogador. Muitas vezes ele passa na frente de jogadores que ele não deveria passar. Eu entendo isso também. Por exemplo, no último jogo ele entra na frente do Gabriel Montempo, por exemplo. Por exemplo, falei 2 vezes. Ele entra na frente do Gabriel Montempo, o que é um erro absurdo. E aí depois precisa colocar o Montempo, e aí o Tassiano vai para a área, numa mudança de configuração, o Montempo vai para a direita, onde ele já deveria tentar o primeiro, né, se era opção por ali. Então eu também entendo essa de tirar do elenco para ele não ser opção. E ele já ficou fora de alguns jogos, né? Se vocês lembrarem, teve um jogo ou outro, eu não lembro qual, mas que ele nem chega a ser relacionado, né? Foi algum jogo depois assim de uma derrota na Vila, que realmente foi bem mal também, assim como o time inteiro, mas ele fica sem ser relacionado. Então, também é um ponto importante, isso eu reconheço. E eu acho até correto também, porque a gente sabe que com certos caras mais experientes no elenco, não importa o quanto eles estejam mal, eles vão passar à frente de outros meninos, né? Que não deveria, mas bom. Então eu entendo, mas é realmente uma situação muito complexa que
foi um erro total a partir do momento que você aceitou pagar 30 milhões nele. Não acho a contratação em si ter sido um erro, não acho. Eu falei aqui no vídeo da contratação dele. É uma ideia interessante, é um cara que poderia fazer outras funções, mas não por 30 milhões. E outra coisa, eu também não acho que é um cara que, jogando aberto pela direita, igual ele entra algumas vezes, ele vai ajudar. No Bahia ele foi um cara que jogou como falso 9, ele jogou próximo do Everaldo como meio que um segundo atacante. Muitas vezes ele jogou do lado esquerdo só para fechar mesmo, o cara para marcar e sair, soltar a bola rápido. Em alguns momentos foi segundo volante. O que eu acho, aliás, que é uma até que ele poderia ser testado em algum momento se você precisa. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na estreia do Neymar, ele entra assim, né? Ele passa para segundo volante depois de um tempo, o Bom Tempo vai para a direita. Não, o Bom Tempo sai para o Neymar entrar. Acho que o Soteldo fica na direita, alguma coisa assim. Mas ele faz uma parte de segundo volante, porque é um cara forte, né? Um cara que tem uma chegada na área. Enfim, mas também tem uma dificuldade gigantesca na condução de bola, por exemplo. Mas são alternativas aí que ele já fez no passado. Só que aqui a fase técnica dele realmente é muito ruim. E quando o Kleber, por exemplo, coloca ele na ponta direita, você sabe que não vai dar nada, né? Não vai sair nada dali. Então é difícil, é difícil. É uma situação bem complicada que começa, claro, pelo grande erro da diretoria. Sempre bom lembrar que os responsáveis por isso foram os diretores, né? Na época estava o Pedro Martins, o Pedro Caixinha ainda também aprovou a contratação, mas é aquilo, o Caixinha aprovou a contratação, eu entendo, mas não aprovou o valor. Quem assinou foi o Pedro Martins, foi o Marcelo Teixeira, sempre pontuando aqui, o presidente assina tudo. Ah, mas ele tem um diretor, mas ele tem... Não interessa, ele é que manda, a palavra final é dele, ele aprovou isso, ele assinou, tá aí com a dívida, certo? Então, começou com o erro principal aí. Aí eu realmente acho bem difícil você se livrar só emprestando. Apesar de entender o ponto, como eu falei do vídeo, citei o vídeo do Noronha, né? O ponto dele de 6 meses fora e depois volta. Eu não sei se a torcida iria olhar com outros olhos. Ou você assume o prejuízo, ou você tenta vender o cara. Ou então vai entrar aquela parte da gestão humana do Alexandre Matos, né? De tentar recuperar o jogador. Porque eu não duvido nada que vai acontecer. Enfim, vou falar para vocês comentarem o que vocês acham, mas eu acho que a grande maioria vai falar isso. Se livra, vende de qualquer forma, que eu estou tentando pensar só pelo outro lado também de pagamos 30 milhões e se emprestar ainda, vai emprestar pagando o salário, porque o Atlético não vai pagar o salário total dele, né? Então, aí é bem difícil também. Mas enfim, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Amanhã a gente volta, espero que com um tema bem melhor que esse aqui, porque, pô, que tristeza. E se você não viu, só tem um vídeo meio-dia e meia, alguma coisa assim, falando sobre a base, um panorama geral do 17, do 20, da Copa Big Futebol, que o Santos está jogando também. Tá bem interessante. Volta lá, um vídeo anterior a esse e assiste. E até a próxima, pessoal. Valeu.